Manda um e-mail para mim que eu mando para você, tá? Pessoal, a semana passada a gente estava falando de quê? A semana passada, do que a gente estava falando? Pessoal, cadê vocês? Do que a gente estava falando na aula passada mesmo? Alguém lembra? Isabela, tá aí? Tá. O Gilnivaldo, primeiro você tem que conversar com o professor se ele está gravando a aula. Se ele estiver gravando, acho que é no próprio portal, tá? Mas conversa com o professor primeiro, conversa com o Ricardo. Tá, pessoal, ó, dá uma olhada, mas não olha muito não, porque eu acho que... Não, não dá uma olhada agora, não. Eu não falei de taxa máxima de avaliação, que agora eu tô lembrando. Falei, né? Então, peraí, agora vai. Ó, pessoal, então só dar uma recapitulada aqui. Pessoal, pronto. Não recebi. Juan, eu acho que não recebi, não. Peraí que eu vou olhar. Olha aqui, pessoal, vetor gradiente eu falei. Falei que dava para calcular a derivada direcional fazendo o produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor unitário. Falei isso, né, José? Fiz esse exercício. Fizemos esse. E fizemos. Vê se esse foi o último que a gente fez. A gente fez esse, o 2. Reinan, a gente fez esse. Tá, já olho. Davi. Só me ajuda, Davi. Vê se eu fiz esse a semana passada. Porque eu fiz fora de ordem, então não dá para saber. Esse aqui era para fazer em casa? Então, deixa... Erison. Então, deixa eu apagar ele, né? Você acha? Ah, fez o 2 também, Isabela? Ô, caramba. Tá um ruim hoje para compartilhar. Parece que eu tô. Já fiz? Então, peraí. Já fiz.
que era o piorzinho, tá? O piorzinho de derivar, eu digo. Então, a gente fez, beleza. Então, hoje, para mim, eu parei aqui, eu ia falar de taxa máxima de variação. Tem certeza, ô Douglas? Era para eu corrigir esse? Ah, vocês fizeram? Por acaso do destino vocês fizeram? E esse é o pior mesmo. A preta tela porque eu tirei, né? Que senão vocês iam ver a resposta. Bora. Fala comigo, gente. Alguém fala aí comigo, qualquer coisa, um oi. Ah, obrigada. Obrigada, Juan. Ó, gente. Então, esse daqui, até que enfim a gente se achou, né? Então, esse aqui eu tinha pedido para vocês fazerem em casa e falei que dava mais trabalho. Por quê? Por que que dá mais trabalho? Alguém tentou fazer? Fala que tentaram, vai. Fala que tentaram fazer, eu fico feliz. Ó, o que vem a ser derivada direcionais, tá? O que tem a ver derivada, como que eu calculo a derivada direcional? Vamos repetir tudo. Derivada direcional é uma taxa de variação. Só que é uma taxa de variação que está indo numa direção dada. É uma direção dada por um vetor, e o vetor tem que ser unitário. Vou escrever aqui, depois eu apago, tá? Então, a derivada direcional é o produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor unitário. Só para a gente relembrar, tá? Ô, letrinha, hein? É a posição que eu tô, gente. Tô com uma posição ruim aqui. Então, ó, vamos lá. Encontre a derivada direcional da função f de xy igual a x ao quadrado cosseno de xy. Ok. Pessoal, vocês concordam comigo que eu tenho uma função de x multiplicando outra função de x? Peraí, gente, eu já falo para vocês isso da tarefa, tá? Calma aí, já falo. Vocês concordam comigo que eu tenho uma função de x multiplicando outra função de x? Sim ou não? Sim, professora. Então, quando eu for derivar em x, eu tenho que fazer a regra do produto. Muito bem. Derivando em relação a x. U e v. Deriva a primeira, copia a segunda. Mais copia a primeira, vezes a derivada da segunda. Uma dica. Derivada de cosseno de u menos u', seno de u. Concordam? Então, qual seria a derivada só desse pedaço aqui, ó, pessoal? Qual a derivada desse pedaço aqui para mim? Fala para mim. Muito bom. Menos y, seno de xy. Ok? Derivando em relação a x, dá y, só que o cosseno é menos seno de xy. Legal. No ponto de coordenadas 2 e 0, eu tenho 2 vezes 2, cosseno de 2
2 vezes 0, mais 2 ao quadrado. Ah, já vou fazer regrinha de sinal, ó. Mais com menos, menos. Vezes o y é 0, vezes seno de 2 vezes 0. Bom, gente, aqui não tem jeito, né? Multiplicou por 0 vai dar 0. Aqui, nós temos o cosseno de 0, que vale quanto? O cosseno de 0? 1. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Vê se vocês concordam com esse pedaço. Ou tem alguma dúvida nesse pedaço. Ok. Agora, quando eu vou derivar em y, volta aqui. Outra função de y? Não, professora. Então, quando você for derivar em y, não tem regra do produto. Simplesmente você mantém a constante, que é x ao quadrado, e deriva isso daqui em relação a y, que seria menos x seno de xy. Vê se confere aí para mim. Confere, gente, ó. Derivada disso daqui em y dá menos x seno de xy. Ok. Só me ajuda aqui, ó. 2 ao quadrado vezes menos 2 vezes seno de 2 vezes 0. Estragou tudo já, porque seno de 0 é 0. 0 que multiplica qualquer coisa deu 0. Ok? Quem é o vetor gradiente aí? Quem é o vetor gradiente, pessoal? O vetor gradiente no ponto de coordenadas 2 e 0 é o vetor 4 e 0. Ó, deixei uma resposta bonitinha. Primeiro pedaço do exercício. Achei o vetor gradiente. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Só teve que tomar cuidado com a derivada. Comecei agora, ô Bruno. Tá, ó. Aí, o que eu preciso? Eu preciso de um vetor unitário. Ele me deu o vetor. Esse é o vetor gradiente, tá, gente? Vetor gradiente é um vetor... Aqui, ó. Vetor gradiente é um vetor, né? Que é uma combinação linear de J. E eu acho as componentes desse vetor achando a derivada da função em x, achando a derivada da função em y, tá? E ele forma um ângulo de 90 graus com a superfície, que é o gráfico de uma função de duas variáveis. Tudo bem? Aqui, voltando lá. Foi só um detalhe, tá? Bom, achei o vetor gradiente. Ok. Agora eu preciso de um vetor unitário. O vetor que ele me deu é o vetor 2i mais j. Ou seja, o vetor que tem coordenadas 2 e 1. Ok? Será que ele é unitário? Sei lá, ele não falou, professora. Então, vou achar o módulo dele. O módulo desse vetor é 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que deu 4 mais 1, raiz de 5. Tudo bem? Ele não é unitário. Ele tem módulo raiz de 5. Ele seria unitário se o módulo dele desse 1. Não é. Tem o módulo raiz de 5. Legal. Como que eu faço para achar o unitário? Um vetor que tem a mesma direção que esse, mesmo sentido que esse, só que ele tem módulo igual a 1. Quem que é mesmo? O vetor que tem a mesma direção que esse, mesmo sentido que esse. Muito bem, José. Muito bem, Isabela. É o versor. Muito bem, Ivan. É o V dividido pelo seu módulo. V dividido pelo módulo de V sempre vai dar um vetor com mesma direção, mesmo sentido, só que ele vai ser unitário. Ou seja,
2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. Por enquanto tá bonitinho. Legal. Ó, gente, tive que economizar aqui, tá? A derivada direcional é o produto escalar entre o vetor gradiente que eu tinha achado e o vetor unitário que eu também achei. Aí vocês vão me ajudar. Vetor gradiente, 4 e 0. Vetor unitário, 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. Na hora que eu for fazer o produto escalar, pessoal, eu tenho que fazer esse vezes esse, mais esse vezes esse, não é isso? 4 vezes 2, 8 raiz de 5, e 0 vezes 1 dá 0, então não precisa nem colocar. Quem acertou, Juan? Quem acertou, gente? Legal. Racionalizando fica 8 raiz de 5 sobre 5. 8 raiz, ó, racionalizando, vou racionalizar também, né? Agora, vocês falaram, vou ter que racionalizar. Dá 8 raiz de 5 sobre 5. Peraí só um pouco. Ah, você quer que eu volte na parte de vetor, como que eu achei, José Neto? Como eu achei o vetor, é isso? Tá, ó. Ele te deu o vetor. Ele falou que ele quer a derivada direcional ou a taxa de variação. Ele pode usar a palavra taxa de variação, tá? Na direção desse vetor. Ele quer que tenha essa direção. Mas na minha fórmula, esse vetor aqui, ele tem que ser unitário. Ou seja, o módulo dele tem que ser igual a 1. Então, o que que eu fiz? Peguei o vetor, 2 e 1. Achei o módulo dele. Elevei o primeiro membro ao quadrado, mais o segundo o segundo termo ao quadrado, e tirei a raiz. 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 5, raiz quadrada de 5, ok? Beleza. O vetor unitário, ele vai ser, então, 2 dividido por raiz de 5 e 1 dividido por raiz de 5. Esse cara aqui, José Neto, ele é o versor. Ele é chamado versor, que é um vetor que tem a mesma direção que o V, mesmo sentido que o V, só que o comprimento dele vale 1. Tá? Por isso, toda vez que ele te dá um vetor, ele não fala que é unitário, você tem que fazer esse processo aqui. Você tem que verificar se ele é unitário. Se ele não for, é só basta pegar o vetor e dividir pelo seu módulo. Tudo bem? Certo, José Neto? Não tem problema. Ó, teve gente que tá falando que entregou atrasado, não tem problema. Eu coloquei um espaço maiorzinho. Não vai ser descontado nada. Teve mais gente que perguntou isso, eu acho. Ó, a derivada direcional, que é o DUF lá que vocês falam, é o produto escalar entre o vetor gradiente, que é o que eu achei aqui, e o vetor unitário que eu achei aqui, certo? Aí, o que que eu fiz? Para achar o produto escalar, não sei se vocês lembram, mas é 4 vezes 2, 8 raiz de 5. 0 vezes 1, 0, eu nem coloquei. A resposta, então, seria 8 dividido por raiz de 5. Só que pediram para eu racionalizar, eu racionalizei, tá? Tem uma tarefa que eu vou pedir hoje. Pediram para eu voltar lá no vetor. Acho que é isso aqui, né, que você queria ver?
Quem pediu, gente, para ver o vetor gradiente? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, olha só. Hoje nós vamos terminar essa parte aqui falando de taxa máxima de variação. Taxa máxima de variação. O que vem a ser? Aqui eu estou falando que o vetor gradiente, ele fornece a direção de maior crescimento de uma função. E o valor máximo da derivada direcional é o módulo do vetor gradiente. Ele está falando que você encontra a taxa máxima de variação na direção do vetor gradiente. E eu vou provar que é verdade isso que ele falou. Lembra como que calcula o produto escalar se eu tenho um ângulo, gente? Ó, se eu tenho dois vetores, isso é a fórmula geral, tá? Se eu quero o produto escalar entre U e V, eu posso fazer módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Lembram disso ou não? Que vocês aprenderam ano passado. Lembrou, Isabela? Lembrou, Lucas? Ó, o produto escalar entre dois vetores é um módulo entre dois vetores U e V, é o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Ok. A derivada direcional é o produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor unitário. Tá, ó. Voltando, a derivada direcional é o produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor unitário. Ou seja, se é um produto escalar, eu posso usar essa fórmula. Módulo do vetor gradiente vezes módulo de U vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, ok? Tudo bem, gente? Ó, aplicando a formulinha. Módulo do vetor gradiente, módulo formado entre eles, tá? Que eu chamei de θ também. Isso aqui é um vetor unitário, ok? Então, quanto que vale esse módulo? Quanto que vale o módulo de U? Todos concordam ou não? Se ele é o vetor unitário, quer dizer que o comprimento dele vale 1, o módulo dele vale 1. Deixa quieto. Por que ele é unitário? Porque você só se interessa pela direção e o sentido. Você só quer a direção do vetor, na verdade. Tá, Juan? Toda vez que você vai fazer a derivada direcional, você faz sempre com vetor unitário. Se você colocar um vetor diferente do unitário, essa taxa não vai ser a mesma. Tá? Depois eu volto lá na parte teórica, tá? Deixa eu perguntar mais uma coisa, ver se vocês lembram. O cosseno de um ângulo, gente, ele varia em quais números? Ele varia em quê? O cosseno de um ângulo. Muito bem, José. O José em Alisson falou que o cosseno de um ângulo, ele varia de -1 até 1. Certo? De -1 até 1. O cosseno do ângulo. Beleza. Aqui eu tô falando em maior, né? Taxa máxima, valor máximo. Fala para mim qual é o valor máximo que eu posso ter de um cosseno de um ângulo. Qual é o maior valor que eu posso ter
do cosseno do ângulo? Ele não está variando em menos 1 e 1? Então, o valor máximo é 1. Mais uma pergunta. Qual é o ângulo tal que cosseno desse ângulo seja 1? Cosseno de quem dá 1? Cosseno de quem dá 1, gente? Muito bem. Cosseno de 0 é igual a 1. Muito bem. Se o ângulo entre esses dois vetores é 0, quer dizer que eles têm a mesma direção. Eles possuem a mesma direção. Quer dizer que esses dois vetores aqui têm a mesma direção. Portanto, eu provei. Primeiro, eu provei que a taxa máxima de variação, quando eu falei que era o valor máximo que eu tinha aqui, e aqui sempre vai ser o módulo igual a 1. Valor máximo é 1. Então, aqui é a taxa máxima, o módulo do vetor gradiente. E outra coisa é que quando o ângulo vale 0, quer dizer que o vetor unitário, que é a direção que ele quer, e o vetor de gradiente tem a mesma direção, tá? Ô, gente, deixa eu voltar uma coisa aqui, por favor. Olha aqui, ô Juan. Juan, a derivada direcional no ponto tal, na direção de um vetor unitário. Tem que ser um vetor unitário, tá? Precisa ser um vetor unitário. Senão eu não acho essa taxa certa. Sempre. Sempre vai ser um vetor unitário. Se ele não te der um vetor unitário, você tem que achar. Depois tem mais uma coisa que o José Alisson perguntou. Não sei se eu escrevi aqui, tá? Opa! Ah, que eu não escrevi. O ângulo, ele tá entre 0 e 180, tá? Isso, Juan. Sim, tem que achar o versor. Peraí que tinha mais uma pergunta, acho que era do Erison. Peraí que eu tô achando, gente. O Erison, na verdade, o vetor gradiente, ele forma um ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Não é que ele está formando 90 graus com outro vetor, ele está formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Eu estou tentando pegar uma figura aqui para mostrar para vocês uma figura com um vetor gradiente, mas está difícil, viu? Está difícil por causa da internet, está muito lenta aqui. Por isso que quando eu falo derivada direcional, pessoal, eu uso esse U aqui, quer dizer, ó, vetor unitário, tá? Só para dizer isso. Não, não é vetor direcional, é vetor gradiente. Vetor gradiente é isso. Derivada direcional é uma taxa de variação, que é o produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor unitário. São coisas diferentes, Bruno. A derivada direcional é uma taxa de variação, que eu encontro fazendo o produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor unitário. Tá? Nós vamos fazer mais isso, calma. Olha só que bobeirinha, pessoal. Bobeirinha não, olha que fácil. Não, não é isso que eu quero, não. Aqui eu só fiz toda essa conta, pessoal, só para vocês acreditarem que eu estou falando a verdade. Que a derivada, desculpa, que o vetor gradiente, ele fornece a direção de maior crescimento, tá? Foi só para falar que eu estava falando verdade. Agora, olha só. Encontrar a taxa máxima de variação dessa função no ponto de coordenadas 0 e 2. Certo? Olha só, pessoal. E estão me escutando, né, gente? O que eu preciso? Para achar o vetor gradiente, eu tenho que derivar a função em x e derivar a função em y. Me ajuda, por favor. Por favor. Dica.
Deriva para mim, pessoal, em x. Esperando, hein? Muito bom. Derivando isso em x da y, virou cosseno de xy. E a derivada desse trequinho aqui, ó, de y ao quadrado? Qual a derivada disso quando eu estou derivando em x? Quando eu estou derivando em x, Isabela? Isso, dá zero. Ótimo. Me ajuda a substituir o ponto aí. O ponto dado é esse. 2 cosseno de 0 vezes 2. Cosseno de 0, 1 vezes 2, 2. Fica quietinho aí. Deriva agora a função em y, pessoal. Isso aqui em y, estou esperando. Pode, Renan? E essa aqui, Isabela? Derivando em y. Tá x cosseno de xy. E derivada de y ao quadrado, 2y. Vê se vocês estão de acordo. 0 cosseno de 0 vezes 2, mais 2 vezes 2. Correto? Aqui é 0, multiplicou por 0, vai dar 0. 2 vezes 2, 4. Concordam? Olha só, pessoal, vou dar a resposta, tá? Encontre a taxa máxima de variação no ponto tal e direção que ela ocorre. Vou dar a resposta. Ocorre na direção do vetor gradiente. Quem é o vetor gradiente, pessoal? Fala aí para mim quem é o vetor gradiente. Muito bem. Vou até que escrever bonitinho aqui, ó, no ponto de 0 e 2, deu 2 e 4. Ah, professora, eu quero escrever assim, ó, 2i mais 4j. Pode, tanto faz. Pode escrever dessa forma ou dessa. Alguma dúvida, pessoal? Para achar o vetor gradiente, eu derivo em x. Não, ainda não terminei. Espera um pouquinho, Isabela. Derive em x, derive em y. Como eu tenho o ponto dado, eu substituí o ponto e achei o vetor gradiente. A taxa máxima de variação ocorre na direção do vetor gradiente. E qual é a taxa máxima? O que eu faço para achar a taxa máxima? A taxa máxima. Eu calculo o módulo do vetor gradiente. 2 ao quadrado. 16 mais 4. Bem mais fácil, né, gente? Taxa máxima de variação ocorre sempre na direção do vetor gradiente. E para descobrir qual é a taxa máxima, basta calcular o módulo do vetor gradiente. Pode resolver. Dá para simplificar, dá 2 raiz de 5, ou deixa a raiz de 20. Eu gosto de raiz de 20.
É a resposta final, Lucas. A gente pode incrementar o exercício, tá? Mas a resposta final é isso. Tô esperando, tá? Vocês copiarem. Se bem que esse slide vai para casa hoje, hein? Ó, essa é a definição, mas quem comprovou para mim que era verdade, inclusive, foi você, José em Alisson. Você falou que o cosseno do ângulo varia em -1 e 1, e o maior valor que tem é 1. Quando você multiplica isso, 1 é o elemento neutro, dá isso aqui. Por isso que eu falei que era a taxa máxima. Tem. Gente, eu já fiz o calendário de provas, já fiz a APS, a data máxima é dia 26 de maio. Calendário de provas começa no dia 17, eu já fiz, acho que amanhã eu vou mandar para a Isabela. Quer ver qual vai ser a primeira prova? Peraí, deixa eu achar. Indianópolis. A minha vai ser a segunda. Básica laboratório. Mas eu passo depois. Amanhã, eu acho. Só estou esperando o professor conferir o ID, mas na verdade todo mundo sabe que a prova vai ser pelo Teams, né? Juan, na verdade, ela não é que tá complicada, é muita coisa, né? A peça é 26 de maio. Eduardo, amanhã você vai saber, Eduardo, amanhã. Aguenta firme aí. Falo uma, dia 17 é de laboratório. Ah, sei. Quero só ver, Maurício. Quando tá com medo, vai tirar 10. Queria tanto achar um vetor gradiente bem desenhado, não um vetor gradiente de qualquer jeito, né? Para mostrar para vocês, mas eu não quero pegar da internet, eu quero pegar de livro. Tudo bem, pessoal? Posso tirar daqui? Pode fazer. Pode fazer esse. Meio segundo para vocês fazerem esse. Suki. Suki. Tem um desenho bonito aqui.
Mandei, Luana. É isso aí, Isabela. Aguenta firme aí, Isabela. Não, não é no Google Forms, hein? É no Teams. Teams é da Microsoft, tá? E o que você deve estar falando é o Forms do Teams mesmo. Ah, eu não achei nenhum aqui. Mais ou menos, a entrada aqui vai ser diferente, tá? A entrada que é diferente, o professor não vai mais colocar o link da prova para vocês. Vocês têm que entrar lá no Teams que vai abrir a prova para vocês lá. Por isso que eu tô pedindo, tá? Ricardo, eu não entendi o que você quis dizer. Arasuki. É, vai direto, vai direto. Não vai pelo Zoom. O Zoom só se você quiser falar alguma coisa com o professor. Olha só, pessoal. É como não entendeu se. Ó, vamos lá, Ricardo. Suponha que a função t, que é igual a 6y ao quadrado mais 2x ao quadrado, seja a temperatura, né, que é medida em graus, e x e y, que são medidos em metros. Partindo do ponto P, de coordenadas meio e 4, qual seria a direção de maior crescimento da temperatura? E qual é essa taxa máxima de crescimento da temperatura? Beleza. Bom, a gente já sabe que a direção de maior crescimento é na direção do vetor gradiente. E como que eu acho o vetor gradiente? Ó, Ricardo, primeira coisa, o vetor gradiente eu encontro derivando a função t em x, i, mais derivando a função t em y, j. É assim que eu acho o vetor gradiente, tá? Só para a gente deixar bem marcado. Derivando a função em x, quanto dá? 0 e 4x. No ponto de coordenadas, meio e 4. 4 vezes meio deu quanto? 2. Sabe o que significa esse 2 aí? 2 graus por 2 graus Celsius por metros. Beleza. Mas não vou colocar unidade, tá? Derivando em y, 12y. E aqui dá 0. No ponto de coordenadas, nossa, ficou pior. No ponto de coordenadas meio e 4, nós temos 12 vezes 4, que dá quanto? 48 graus Celsius por metros. Mas o que ele quer? Saber em que direção ocorre o maior crescimento. Ocorre na direção do vetor gradiente. Quem é o vetor gradiente? Eu vou até colocar o ponto aqui, ó. Quem é o vetor gradiente? 2 e 48. Ele ocorre nessa direção. E qual é a taxa máxima?
módulo do vetor gradiente, que seria 2 ao quadrado mais 48 ao quadrado. Que deu, peraí que eu vou copiar de alguém. Não, põe dentro da raiz. Qual que é o valor dentro da raiz? 2.308? Muito bem. Graus Celsius por metros. Certo, gente? Fácil demais? Peraí, deixa eu ver aqui. Não é esse que eu quero. Ah, tá. Ó, pessoal, não sei se esse aqui eu vou. Peraí, deixa eu pegar da apostila um exercício que eu acho que precisa fazer só mais umzinho. Esse aqui eu acho que eu já fiz. Estou escolhendo um exercício, tá, pessoal? Só para fazer mais um. Eu ia parar aqui, mas eu acho que é melhor fazer mais um. Já um pouquinho, que não custa nada, né? Essa? Essa, Juan? Ó, pessoal, dá uma conferida aí. Tá na página? Tá na página? Peraí. 68. Tenta fazer essa. Eu peguei uma derivada um pouquinho mais trabalhosa. Que vai que não. Vê se é página 68 para mim, por favor. Estão enxergando, pessoal? Tá. Pior, gente. Eu vou pegar um exercício extra aqui. Deixa eu achar um exercício extra.
Tudo bem, Leonardo? Esse eu gostei. Pessoal, posso tirar daqui? Vocês estão fazendo? Posso tirar um pouquinho daqui? Vou interromper o compartilhamento enquanto vocês estão fazendo essa, tá? Nossa, Suki, para. Estão sofrendo aí para fazer as derivadas? Vamos lá. Como assim? Que regra que você esqueceu, Maurício? Não é a derivada do EX, do EU, não, né? O linha EU. Tá muito difícil a minha matéria, gente? Ah, não fiz, não. Vou ter que fazer. Jura? Pior que eu vou fazer uma coisa com vocês, vocês vão chorar, talvez. Que eu preciso dar uma revisada íntegra. Peraí, deixa eu ver que dia que é hoje. 27. Eu vou ter que dar uma revisada em integrais no final da aula. Pode chorar.
Douglas, sua câmera tá aberta. Não entendi nada, Rafael Dias da Silva. Seu nome é esse? Alguém tinha pedido. Não entendi, Rafael. Pior que não tava com o cara que tá assistindo aula, hein, ô Douglas? Peraí, peraí. Ai, meu Deus, achar o Tim, vocês fazem eu sofrer, né, gente? Deixa eu ver aqui. Rafael Dias Silva, né? É, não tem anexo mesmo. Você não mandou anexo. Rafael, você não mandou anexo. Você clicou lá, mas não mandou anexo nenhum. Era que queria que eu visse se a tarefa veio. Lucas Monteiro. Mandou nada, ô Rafael. Não mandou certinho, não, senão estaria aqui. Você não tá, você tá fazendo alguma coisa errada, porque foram as duas. Peraí, Lucas Monteiro, Holanda. Aí, veio direitinho, Lucas. Veio sim, Lucas. O, Rafael, você tem que conversar com um dos seus amigos que alguma coisa você deve estar fazendo errada. Porque não veio anexo nenhuma das duas. Vargas.
Aqui. Oi, Ivan. Aqui, Davi. Eu vou abrir um negócio aqui, você tenta colocar ela aqui. Tá, Ivan? Tá, Rafael? Deixa eu ver. Não, nem arquivo você não anexou mesmo. Nem arquivo está anexado. Ricardo. Peraí. É Rafael. Mudando seu nome. Rafael. Não, nem corrigi. Rafael Dias Silva. Rafael, eu não tô mentindo, Rafael. Não tem como eu não ter, eu não quero prejudicar você. Tô abrindo aqui, eu tô falando que não chegou porque não chegou. Não ia te prejudicar, troco de nada. Gente, desconsidere isso daí que eu mandei, tá? Não, Marcos. Não. Já acabaram, pessoal? Não, mas não é isso que ele fez, não, João. Ele confirmou a entrega, não é isso, não. Pronto, Rafael. Tenta, Rafael, agora. Foi só para você. Pessoal, estão me enrolando muito. Deixa eu fazer aqui, ó. Encontrar a taxa máxima de variação da função no ponto de coordenadas 1 e 0 e determinar em que direção isso ocorre, tá? Me ajuda aqui, gente. Para derivar essa função de x em função de x, para derivar essa função em função de x, eu tenho x multiplicando função de x? Sim. Então, o que que eu vou ter que fazer? Deriva isso daqui, vai conferindo, copia, mais copia o
E deriva isso aqui em relação a x, dá y e xy. Vê se está tudo ok com a derivada. Tudo ok com a derivada, pessoal? Tá. Me ajuda aí a substituir para eu não me perder. Duas vezes 1. Aqui o x é 1 vezes o y, que é 0. Mais 1 ao quadrado, mais 6 vezes 0. Vai conferindo. Vezes 0. Bom, aqui eu não vou nem pensar, né? Multiplicou por 0, vai dar 0. E elevado a 0 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Confere para mim e vê se eu acertei. Tá. Deriva em y. Aqui em y também eu tenho uma função de y multiplicando outra função de y. Então, deriva o u, copia o v. Vai conferindo, mais copia o u, deriva o v. Qual a derivada disso aqui, Maurício? Em relação a y? X e xy. No ponto de coordenadas 1 e 0, ficou 6e. 1 vezes 0. Mais 1 ao quadrado, mais 6 vezes 0, vezes 1, vezes e elevado a 1 vezes 0. Confere aí, por favor. Certo, Eduardo? Aqui, ó, me ajuda. Dá 1. Aqui dá 1. E elevado a 0 dá 1. Quanto deu? Muito bem! Acertei! Então, vou colocar a resposta, tá? Ocorre na direção do vetor gradiente, que tem coordenadas 2 e 7. E qual é a taxa máxima? O módulo do vetor gradiente quarenta e nove mais 4, 53, né? Acabou. É difícil? Ah, não, eu gosto tanto. É isso aí, 7,28, mas eu gosto da raiz. Agora eu vou por uma difícil. Ó, a gente vai fazer essa para depois. Agora veio, Rafael. Essa é depois que a gente fizer essa, pessoal, na última usou a regra para o produto tanto para x como para y. Usou a regra do produto tanto para x como para y. Ô, gente, então, a gente vai fazer essa. E depois a gente vai fazer integrais, vai dar uma revisada em integrais, tá? É verdade, Bruno. Dá, tô esperando vocês fazerem. Eu ia fazer uma coisa que agora esqueci. Ia pedir uma tarefa para vocês.
Eu tenho que dar 5. Não, você tem que achar o vetor, tá? Que essa daqui não é máxima, não é taxa máxima. Então, você tem que achar o versor. O vetor é de PQ. Ele está falando de P em direção a Q. Então, é o vetor PQ. Agora está indo uma verdadeira, pessoal. Exatamente, Erison. Chegou! Você pulou onde, ô Isabela? Porque, ó, se ele quer a derivada direcional dessa função em P na direção de quê? Então, na verdade, ele quer a derivada direcional, ele não está falando em taxa máxima, que é o produto escalar entre vetor gradiente e o vetor unitário. Aí, como que eu faço o vetor unitário? Ele está falando que é na direção de P até Q? Q menos P. Ou seja, 5 menos 2, 3. 4 menos 8, menos 4. Confere a conta aí para mim. Aí você tem que achar o módulo dele, verificar se ele tem módulo igual a 1. Se não tiver, você vai achar o versor. O ponto que você vai usar é o P. Nós vamos ter que corrigir na hora que a gente voltar, né, pessoal? Pessoal, vocês entraram na página da Unip? Vocês viram se tem algum edital de um curso online em espanhol? Dá uma olhada depois lá. Passei, Douglas. Depois dá uma olhada, Juan, dá uma olhada. Pessoal, todo mundo. Bruno Sartori, Isabela, Bruno F. É um, é um edital, tá? Não é que todo mundo vai poder fazer. Eles vão selecionar um grupo. Aqui está escrito funcionários, professores e estudantes de curso de graduação, pós-graduação. E é um curso online de imersão em espanhol. Entra na página da Unip e dá uma olhada depois. É online, Bruno. Oxe, uma segunda língua, né, Ricardo? Sabe qual a carga horária? 100 horas. Legal isso
isso aqui, hein? Melhor ainda, Juan. Depois eu vou olhar, a gente vai olhar, vou olhar junto com vocês, a gente vê onde tá? Já vou ver, já vou ver. A gente volta aqui, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente volta e eu corrijo. Tchau, tchau. Tudo bem? Então, ô Juan, falando nisso, antes a gente aceitava, mas agora precisa conversar depois com o coordenador do específico, tá? Tchau, pessoal. Até daqui a pouco.